Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre um tema polêmico e que é uma dúvida muito comum que eu recebo no Instagram, que é: mulheres virgens, meninas virgens, podem usar coletor? Bom, antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal se você não é inscrito e já deixar um like aqui no vídeo, que me ajuda muito na divulgação do canal e dos vídeos. E também me seguir no Instagram, que eu tô sempre postando coisas sobre saúde da mulher, sexualidade, ginecologia por lá também. Bom, toda vez que a gente for falar sobre qualquer coisa relacionada à virgindade, primeiro é importante a gente definir o que é virgindade e sobre o que a gente está falando, né? Então eu falei aqui no começo do vídeo sobre usar coletor em meninas virgens, meninas ou mulheres virgens, mas na verdade isso é uma forma de falar mais geral, com certeza vocês entenderam o que eu estava querendo dizer, mas eu preciso explicar aqui que eu estou me referindo, na verdade, a pessoas especificamente que não realizaram penetração vaginal. E isso não necessariamente quer dizer que essas pessoas não sejam virgens. Isso é uma outra discussão, né? Mas todo tipo de sexo é sexo e uma pessoa que já praticou outras modalidades de sexo não é mais virgem, mesmo se ela não teve ainda penetração vaginal. Então eu vou usar esse termo virgem aqui nesse vídeo, mas eu tô me referindo à questão das pessoas que não tiveram ainda penetração na vagina, tá? Especificamente. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho de ímen. Então aqui nós temos um modelo de vulva e, né, clitóris, lábios externos, lábios internos e aqui a entrada da vagina. Não temos um ímen representado nessa imagem, mas para dizer para vocês, o ímen ele é uma pelinha que fica aqui na entrada da vagina, que chama introito, essa região, e ele é uma pelinha fininha que tem um buraco no meio e o tamanho desse buraco, a quantidade de buracos, né, se é um só central ou se são vários pequenos ou dois grandes, varia de pessoa para pessoa. A maioria das mulheres e meninas tem um ímen do tipo anelar, como essa imagem que eu tô deixando aqui na tela, ou seja, um círculo com um orifício central grande no meio. Como assim grande? Grande, eu digo, não é uma coisa microscópica. É um orifício que cabe um dedo, que cabe um absorvente interno e que talvez também caiba um coletor dobradinho pequeno. Então, assim, pessoas que nunca tiveram penetração vaginal, elas podem usar coletor ou até absorvente interno? E a resposta é, elas podem se elas quiserem. Porque a euforia, né, de pessoas terem medo, né, de introduzir o dedo na vagina ou de usar coletor ou absorvente interno é esse medo de romper o ímen, né? O que é romper o ímen? É você ter essa membrana circular e ela em algum lugar fazer tipo um cortezinho, assim, ela abrir um pouquinho. O ímen, ele pode ou não romper quando você introduz qualquer coisa na sua vagina. Então, existem ímens que são mais elásticos, então eles vão abrir, fechar e não vão romper, então não vão sangrar, não vai ficar uma parte abertinha. E tem ímens que são mais rígidos ou mais apertados, com orifícios menores e que se você colocar às vezes o OB pode machucar de alguma forma, ou quando alguns tipos específicos de ímen, às vezes você nem vai conseguir introduzir com facilidade, ou você vai introduzir, quando ele encher de sangue vai ter um pouco de dificuldade de tirar. Isso não tem como saber antes de você testar e ver o que vai acontecer. Então a resposta é: as pessoas que nunca tiveram penetração, elas podem usar coletor? Elas podem, desde que elas se sintam confortáveis e desde que elas não se importem de talvez machucar um pouquinho esse ímen. O estudo da sexualidade humana define relação sexual, ou seja, define você ter a sua primeira experiência sexual como qualquer contato sexual que você tenha com ou sem penetração. Então, sexo oral é sexo, né? Penetração é sexo, sexo com as mãos, né? Masturbação, um amasso mais intenso já é considerado sexo, já é considerado uma experiência sexual e já é considerado perder a virgindade. E todo esse movimento existe para considerar todas as formas de sexo como
sexo e não apenas uma modalidade de sexo, que é a penetração como sexo, né? Então, todo esse movimento, ele tira a importância do ímen, porque o ímen, ele pode ou não romper com a penetração, e durante muitos anos, né, na história da humanidade, o ímen, ele foi visto como uma coisa muito importante para atestar e como estar relacionado ou não com uma pessoa virgem e pura. E hoje em dia o movimento do estudo da sexualidade, ele afasta essa importância. O ímen simplesmente é uma parte da sua vagina que tá ali, entendeu? Você pode ter relação sexual com penetração vaginal e o seu ímen não romper, por exemplo. Ou você pode cair andando de bicicleta criança e o seu ímen romper. E isso não quer dizer que você não é mais virgem porque você danificou esse ímen. Então, uma garota ou uma mulher que nunca teve penetração vaginal, que nunca teve contato sexual e que coloca um coletor ou um absorvente interno e machuca esse ímen, e daí, entendeu? Qual que é a consequência disso? Nada. Então, se você é uma pessoa que tem vulva e vagina e que nunca foi penetrada nessa vagina e que deseja testar usar o coletor ou testar usar os absorventes internos, se você está à vontade com isso, você pode tentar usar. E você só vai saber se você vai se adaptar ou não, se você vai se sentir bem ou não, quando você tentar. Resumindo, pode se você se sentir à vontade. Tem muito mais a ver se você vai ou não se adaptar ao uso do coletor, se você é uma pessoa que se sente à vontade de manipular a sua vagina, do que se você já foi penetrada por um pênis ou por um sex toy, entendeu? E basicamente é isso. As primeiras vezes que você for introduzir o coletor ou introduzir o absorvente interno, você vai talvez ter um pouco de dificuldade, né? Enfim, isso pode variar de corpo para corpo, de pessoa para pessoa, mas se você quer, você tem toda a liberdade de colocar o que você quiser na sua vagina, independente se você teve ou não penetração vaginal até hoje. E vale dizer que se você é uma menina adolescente que nunca teve penetração e que está buscando o coletor, o ideal é que você procure um coletor um pouco menor de tamanho, mesmo que isso signifique que se você tiver um fluxo muito intenso, você tenha que trocar mais vezes, mas esse coletor, por exemplo, ele é um tamanho M, mais ou menos. Então existem modelos que são um pouquinho menores e daí para as primeiras vezes talvez seja interessante você ter um modelo um pouquinho menor. E se você tiver alguma dificuldade, medo, meio que não sabe como fazer, você pode até procurar um ginecologista que vai te ajudar nisso, né? Lembrando que existem muitos médicos que têm a mente completamente fechada ainda, né? Pensando dessa forma que é a forma de se pensar, de não dar a liberdade de você fazer o que você quiser com o seu corpo, né? Mas já existem também outros ginecologistas que já estão trabalhando com essa noção de que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, inclusive usar um coletor mesmo, sem nunca ter tido penetração vaginal. Então, o que você acha disso? É um tema um pouco polêmico, mas toda essa teoria, tudo isso que eu falei, está se baseando no fato de que quem decide o que fazer com o seu corpo é você, e não a sociedade, e não o seu médico, né? E não os seus pais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui embaixo ou lá no Instagram. E até o próximo vídeo.